Bom dia, amada igreja. Obrigado, pastor Lucas, pelas palavras amáveis e pelo upgrade que ele vem concedendo o tempo todo. Reverendo, pastor, somos todos servos do Deus Altíssimo, na realidade. É desde ontem que nós estamos sendo alvo da hospitalidade e amável recepção da igreja. Somos muito gratos a Deus por isso. É um privilégio poder estar aqui com vocês. E hoje pela manhã, tratando desse tema, a reforma do século XVI e a educação. A palavra de Deus nos diz lá em Gálatas capítulo 4, versículo 4, que vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido da mulher, nascido sobre a lei, mas eu queria focar nessa questão de vindo à plenitude dos tempos. O que é que isso significa? Significa que Deus soberanamente reina sobre a história e que quando todas as coisas estavam certas, corretas, apropriadamente colocadas na história para a vinda de Cristo, Jesus Cristo veio. E assim tem sido ao longo dos séculos. Todos os atos feitos na história, as coisas que acontecem na plenitude dos tempos, no tempo de Deus. A reforma do século XVI, também, quando você estuda a reforma do século XVI, você estuda as condições do mundo de então, aqueles séculos e anos que antecederam a reforma, e as coisas que estavam acontecendo no tempo da reforma, e situações como, por exemplo, a invenção da imprensa, que proporcionou a possibilidade de disseminação da palavra de Deus. Todas as coisas estavam convergindo para aquele ponto culminante da reforma do século XVI. O que aconteceu na reforma do século XVI não foi um grupo de pessoas que se reuniu e disse, vamos inventar novas doutrinas, não. Foram pessoas que, motivadas por Deus, começando com uma conversão dramática de Lutero, ele foi atingido poderosamente pelo Espírito Santo de Deus. E no meio de um mosteiro ele vai e se converte ao único nome no qual há salvação, que é o nome de Cristo Jesus. Deixa de lado todos os outros penduricalhos, os ídolos, todas as outras coisas. E ali nós temos a centelha do que é um verdadeiro reavivamento espiritual na igreja. Onde aqueles reformadores, eles foram não formular novas doutrinas, mas foram olhar para trás e ir até a palavra de Deus e descobri-la debaixo de um entulho de tradições humanas que estavam soterrando a simplicidade da palavra de Deus que fala poderosamente aos corações. Ao redescobrirem a palavra de Deus, os reformadores, então, trazem novamente a mensagem pura e cristalina do Evangelho Salvador de Cristo Jesus. E então aquele movimento de reavivamento toma conta do mundo e se transforma numa revitalização da igreja. Deus sempre teve os seus fiéis, as promessas de Cristo foram cumpridas, as portas do inferno nunca prevaleceram sobre a igreja e nem prevalecerão. A igreja continua no seu avanço, triunfante, no nosso dia em várias frentes, em várias denominações. Eu sou presbiteriano, os irmãos são batistas e nós juntos carregamos e carreamos à frente o Evangelho Salvador de Cristo Jesus, a mensagem da salvação. Mas o nosso tema hoje é educação. E essa é uma pergunta legítima. O que é que a educação tem a ver com esse movimento histórico da reforma do século XVI. Mas o que acontece é que a questão da educação não é uma questão restrita à reforma do século XVI, não é uma questão meramente secular. Educação no sentido eclesiástico, no seu sentido mais amplo, está no centro da missão da igreja. Educação está no centro da missão da igreja. Isso é muito evidente lá na grande comissão que nós temos registrada lá em Mateus capítulo 28, versículos
18 a 20. Vamos ler essa comissão, que é uma comissão dada não somente aos discípulos, mas é uma comissão dada corporativamente à igreja, a mim, a você. Ali estávamos representados nos discípulos, ouvindo as palavras de Jesus, a missão que ele deixa. Vamos ler juntos? Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vejam, é uma missão que foi dada, uma missão que está respaldada numa autoridade, a autoridade que é de Cristo. Toda a autoridade me foi dada. Ali ele estava com a autoridade divina, a autoridade da Trindade, a autoridade própria, a autoridade do Pai, a autoridade do Espírito Santo, que seria o carreador dessa missão também através dos seus servos. Essa missão é muito clara, tem um mandamento claro, um mandamento no imperativo, ide. Tem um escopo, fazer discípulos. A abrangência é a maior possível em todas as nações. Nós aqui nessa manhã somos frutos exatamente da fidelidade com que essa missão tem sido cumprida através dos séculos. Todas as nações, e aqui nós estamos, tem um selo, um símbolo, batizando-os, e tem um método. Está lá no centro, ensinando-os. Ensinando-os. Está vendo como está no centro da missão da igreja, a questão da educação, do ensino, do processo de ensino-aprendizado. A gente não pode fugir disso. Tem conteúdo, todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e ali Jesus Cristo falava com as escrituras do Antigo Testamento completas, as do Novo Testamento estariam ainda a serem processadas nos anos seguintes, mas hoje ele nos entrega toda a sua palavra, do Gênesis ao Apocalipse. Todas as coisas ali são para serem ensinadas, para serem estudadas, para serem aplicadas, para serem transmitidas. Todas as coisas que vos tenho ordenado. E você não está sozinho nessa missão, nem eu estou sozinho, ninguém está sozinho, porque o respaldo é o maior possível. E Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias. E nós entendemos essa presença como sendo a presença real mesmo, ele estando lá sentado à destra de Deus. Essas aqui são as últimas palavras dele aos discípulos. Obviamente que não era a presença física dele, mas o grande substituto da presença física de Cristo é exatamente o Consolador, que foi prometido que estaria no seio da igreja corporativa, aglutinando os fiéis, possibilitando essa missão, abrindo portas, fazendo com que o povo de Deus quebrasse as amarras de uma nação e adentrasse essa era de internacionalização, onde povos de todas as raças, tribos, nações e línguas agora se congregam para adorar o Deus verdadeiro e clamar no nome de Cristo Jesus como único Salvador. Essa é a missão da igreja, a educação está no centro aqui. E, obviamente, quando a gente fala de educação, sempre tem a questão do professor e do aluno. Lembra daquela passagem lá de Atos 8:30, quando Filipe é comissionado a sair correndo atrás da carruagem de um alto oficial do governo, e ele é comissionado pelo Espírito, por nada menos do que o Espírito Santo de Deus, e ele vai, corre, emparelha, e aí diz o texto: correndo Filipe ouviu ler o profeta Isaías.
E aquela pessoa estava literalmente desenrolando o livro, porque naquela época não tinha páginas assim, eram rolos, né? Então ele estava desenrolando lá Isaías. E aí Filipe pergunta: compreendes o que vens lendo? Compreendes o que vens lendo? E a resposta daquele aluno não é menos importante, porque mostra que para efetiva compreensão é necessário um professor. Então todos nós somos professores, porque todos nós estamos envolvidos nessa missão. E ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se junto a ele. Esse é o processo de ensino, aprendizado, de educação que tem marcado a história da igreja, a história da verdadeira igreja, a igreja que se desviou, passou a falar com uma língua morta que ninguém entendia, e esse processo de ensino-aprendizado não se processava. Aquilo era apenas rituais e outros intermediários foram colocados e clamavam-se aos ídolos, aos intermediários, em vez de diretamente tendo acesso ao trono, como a Epístola aos Hebreus nos mostra que nós temos. Mas veio a reforma do século XVI para reavivar e resgatar todas essas doutrinas. E é por isso que a gente lembra esse grande movimento de reavivamento na história, a reforma do século XVI. E a Bíblia nos ensina que considerar tanto o passado como o presente como o futuro são aspectos importantes da nossa vida cristã. Olhar para trás, olhar para agora, olhar para frente. Há um texto na palavra de Deus, lá em Hebreus, capítulo 13, versículos 7 a 9, que nos fala sobre isso. Traz um olhar ao passado no versículo 7, dizendo assim: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Lembrai-vos dos vossos guias, daqueles que se empenharam na palavra de Deus, daqueles que levaram à frente a tocha do Evangelho, e isso no sentido próximo, os nossos guias mais recentes, em passados não tão distantes assim, mas também esses na história que relevantaram novamente a tocha do Evangelho e levaram à frente a mensagem de Cristo. Nós temos que olhar, considerar o fim da sua vida, qual era o propósito dele, o que é que os motivava, o que é que eles fizeram, e imitar a fé que tiveram. E aí fala do presente, fala do eterno presente, fala de Jesus Cristo. Jesus Cristo ontem, hoje e o mesmo será para sempre. O eu sou o eterno presente, é Jesus Cristo que está presente nas nossas vidas, Ele é o eterno presente. Todas as coisas na nossa vida, no nosso presente, têm que ser aferidas à luz de Cristo e à luz da sua palavra. E traz um olhar para o futuro. Por que tudo isso? Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça. Irmãos, quando nós não prestamos atenção, não olhamos naquilo, nos atos e feitos de Deus na história, no passado, não prestamos a palavra de Deus, que é o registro desses atos e feitos de Deus, não olhamos naquilo que Deus tem feito na vida de servos de Deus ao longo da história, como é que nós chegamos aqui, como é que nós fomos resgatados da lama do pecado. A consequência é que nossa fé, muitas vezes, ela é rasa, não é verdadeira, e então nós nos deixamos envolver por doutrinas várias e estranhas. O nosso coração tem que estar confirmado com a graça que é dom não merecido, que flui do Deus maravilhoso, todo-poderoso que nós temos. A reforma do século XVI fez isso, olhou para trás,
viu como doutrinas tinham sido esquecidas, relegadas a um segundo plano, doutrinas fundamentais. Foi até a palavra de Deus para ver, fazendo como os bereanos, para ver se as coisas eram realmente assim. E é por isso que nós temos aqueles chamados 5 solas, que são os pilares da reforma, né? Sola Scriptura, somente as Escrituras. De onde vem o nosso conhecimento espiritual sobre as coisas de Deus? E eles estavam ouvindo de que vinha da tradição humana também, que tinha validade paralela com a palavra de Deus. Não! Somente na palavra de Deus é que nós vamos encontrar verdades confiáveis sobre as coisas espirituais, sobre nossas origens, sobre nosso destino, sobre quem nós somos e quem Deus é. Somente as Escrituras podem nortear, somente a graça de Deus, essa graça que salva, uma graça indizível que vem da parte dEle e que é aplicada pela fé. Somente a fé é o meio através do qual nós nos achegamos a Deus. E até essa fé é dom de Deus, para que a gente não se glorie de nada. Somente Cristo, o único nome no qual há salvação. Aquele panteão de santos e todos esses outros intermediários e nos dias nossos atuais, gurus ou personalidades até no meio evangélico que galvanizam tanto a atenção, que tomam o lugar de Cristo. Não, disseram os reformadores, somente Cristo, o único nome no qual há salvação. E alguns identificam esses primeiros 4 pilares como sendo os iniciais, e depois vem no trabalho de João Calvino e outros, uma visão de que todas as áreas da vida, elas têm que convergir dando glória a Deus, e o envolvimento nessas áreas da vida, também elas representam o envolvimento legítimo do cristão nos diversos caminhos aos quais Deus nos chamou. E podemos e devemos dar glória a Deus em tudo aquilo que fazemos. Vamos relembrar então um pouco o passado e principalmente focalizando o nosso olhar na questão da educação. Existem alguns nomes aqui que se sobressaem, alguns que antecedem a reforma, como o de Agostinho, e outros que nós vamos estar examinando aqui. Rapidamente, o de Martinho Lutero, Calvino, Abraham Kuyper, e eu queria trazer também o nome de Charles Hodge, um teólogo norte-americano, e finalmente de um missionário aqui no Brasil, Ashbel Simonton. Agostinho é um desses pilares da doutrina. Ele viveu no 4º século depois de Cristo. Ele se envolveu em diversas controvérsias, ele teve conversão dramática, ele tem livros sobre ele, livros que ele escreveu que contam sobre sua vida, sobre a sua conversão, mas o interessante é que ele escreveu um tratado de doutrina cristiana, que é um tratado sobre educação, sobre sua importância e seus métodos. O pensamento de Agostinho ele foi essencial na formação também do pensamento dos reformadores. Martin Lloyd Jones, que é um escritor quase contemporâneo nosso, ele já é falecido, mas tem muitos livros disponíveis que ele escreveu, e ele diz assim, que Lutero e Calvino foram descobrindo aquilo que Agostinho já tinha descoberto e que eles tinham esquecido e que estava lá na palavra de Deus. Então, o que caracteriza a vida desses homens é que todos eles, num momento ou outro, quando despertados por Deus, olharam de volta à palavra de Deus, tentando estudá-la e aplicá-la. Martinho Lutero é o grande expoente da reforma. Comemoramos no ano passado, 500 anos da reforma. Em 1517, ele pregou suas famosas 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg. E ele diz o seguinte sobre educação: em minha opinião, nenhum pecado exterior pesa tanto sobre o mundo perante Deus, e nenhum merece maior castigo do que justamente o pecado que cometemos contra as crianças, quando não as educamos.
Para ensinar e educar bem as crianças, precisa-se de gente especializada. Veja que ele está falando num contexto total de educação e falando que nós não podemos abrir mão, relegar a questão da educação das crianças, e falando no sentido mais amplo, gente especializada, escolas. Não é sem razão que igrejas luteranas historicamente sempre abriram escolas junto de cada igreja, porque essa herança vem desde a época da Reforma. Lutero incentivou o surgimento de escolas. Ler e escrever era uma necessidade real, e isso está em harmonia exatamente com a tradução da Bíblia para o alemão. Uma das primeiras tarefas que ele fez, quando houve a quebra com a estrutura de Roma, o que é que ele fez? Traduziu a Bíblia dos originais para a língua falada, para o alemão. Deu acesso ao povo às Escrituras, a língua do povo na sua época, e dando acesso às Escrituras, as pessoas puderam ler por si mesmas as coisas que eram colocadas ali, que foram colocadas ali por Deus. Ainda Martinho Lutero, ele disse assim: não aconselho ninguém a enviar seus filhos para essas escolas onde as Sagradas Escrituras não reinam. Qualquer um que não se ocupe incessantemente com a palavra de Deus, certamente se tornará corrupto. Consequentemente, devemos estar sempre vigiando o que acontecerá com as pessoas que estão nas escolas superiores. Temo que essas instituições de educação superior são portas abertas para o inferno se não ensinarem diligentemente as Sagradas Escrituras e as colocarem nas mentes dos jovens. A visão crítica de Lutero, e adequadamente crítica, era não somente para a educação básica, mas ela se estendia até o ensino superior. E ele dizia: você vai para uma universidade que vai falar como se a vida, o todo da vida fosse horizontal. Não existe Deus, Deus não permeia nada. Deus é um acessório que toca aqui e ali, por vezes incômodo, afasta Deus. E você massifica esse tipo de educação e você vai enfraquecendo a fé das pessoas e vai enfraquecendo o cristianismo de uma forma geral, os evangélicos, o povo de Deus, as igrejas, porque estão sofrendo uma verdadeira lavagem cerebral. Lutero temia isso está acontecendo. Isso acontece já há séculos, há décadas. Nós, como cristãos, como evangélicos, abrimos mão desse viés da educação tão importante para nós. João Calvino, ele fundou uma academia lá em Genebra, em 1536. Apresentou um plano ao Conselho Municipal que incluía uma escola para todas as crianças, e nessa escola as crianças pobres tinham ensino gratuito, já fazendo filantropia e atendendo às necessidades daquelas pessoas mais carentes. Em 1541, depois de ter se afastado lá de Genebra, ele foi chamado de volta e residiu lá até a sua morte. E aí, em 1559, ele funda uma academia teológica que formou os pastores e os teólogos calvinistas das gerações seguintes. Abraham Kuyper é uma pessoa extremamente interessante de ser estudada. Um intelectual de peso, viveu na Holanda, e ele viveu na Holanda do século XIX, e ele era teólogo, ele era jornalista, ele terminou dirigindo, fundando um jornal, ele foi primeiro-ministro do país, ele envolveu-se em diversas áreas de ocupação dentro da sociedade, ele teve um testemunho intenso e escreveu livros também, livros sobre o Espírito Santo, livros sobre doutrina, tem um livro dele que é sobre a crucificação de Cristo. É uma pessoa assim extremamente importante na história da igreja. E numa dos seus escritos, ele fez uma exposição de Isaías 48:11, que diz assim: Deus dizendo: a minha glória não dou a outro, ou a outrem.
E ele descreve: quando nos omitimos na esfera educacional, deixando que sejam proclamadas as filosofias anti-Deus, características do adversário, sem qualquer posicionamento e contestação de nossa parte, enquanto passiva e retraidamente assistimos aos seus avanços em todas as esferas e áreas do conhecimento humano, estamos fazendo exatamente o que Deus expressa não permitir. Estamos deixando que sua glória seja dada a outrem e que a escravidão, a ignorância espiritual e intelectual seja perpetuada. Abraham Kuyper entendia perfeitamente, completamente o espírito dos reformadores, que viam a importância da educação, uma educação que considerasse Deus como centro, fonte de todo conhecimento, tocando em todas as áreas do saber. E é por isso que em 1881 ele vai e funda a Universidade Livre de Amsterdã, uma universidade onde ali ele colocou em prática a sua visão de educação. Deixe-me pular para o outro continente, o continente norte-americano. A influência da reforma, da teologia reformada, em instituições de ensino, de peso, de ponta, lá nos Estados Unidos. Em 1630 foi fundada a Universidade de Yale. Foi fundada por... todas essas aqui foram fundadas por pastores. Todas essas foram fundadas com propósitos cristãos. Harvard, em 1643, Princeton, em 1746. Vejam, instituições cujos nomes são conhecidos internacionalmente pelo alto teor acadêmico como baluartes da educação. Os princípios que nortearam a fundação dessas instituições foram princípios cristãos. Infelizmente, todas elas se desviaram, tornaram-se berços intelectuais de contradição ao cristianismo, tornaram-se formadoras de mentes que se opõem à fé cristã que norteou a sua fundação. Mas não foi assim no início. Da Universidade de Princeton, do seminário que lá existia e existe até hoje, mas já desfigurado, saiu exatamente Ashbel Green Simonton. Simonton foi o primeiro missionário presbiteriano no Brasil. E eu vou falar daquilo que eu tenho um pouco mais de conhecimento, que é dentro do presbiterianismo, mas não é diferente a história dos batistas aqui no Brasil também não. Porque através do trabalho de Simonton, das ideias de Simonton, foram formadas inúmeras escolas com esses princípios e valores e com esse propósito. E escolas batistas, talvez elas até superem em número, historicamente, as escolas presbiterianas que foram firmadas. Simonton é uma figura admirável. Ele tinha essa visão da reforma do século XVI. Ele teve uma vida curta, mas muito produtiva. E ele deixou um sermão registrado. Nós temos um sermão que ele proferiu 4 meses antes de morrer no presbitério do Rio de Janeiro, chamado 5 pontos para plantar o reino de Deus no Brasil. 5 pontos para plantar o reino de Deus no Brasil. Aqui estão algumas fotos do Simonton. Ele chegou no Rio de Janeiro em agosto de 1859. Hoje em dia você pega um avião, em 8, 9 horas você está nos Estados Unidos, ou vice-versa. Naquela época demorava um mês praticamente para um navio chegar aqui. Era uma viagem longa, penosa, às vezes sujeita a diversas enfermidades e coisas assim. Mas ele veio para essa terra distante, que ele não sabia a língua, não conhecia a língua, mas ele foi mandado pela Junta de Missões Estrangeiras lá nos Estados Unidos. No meio do seu termo aqui no Brasil, e o seu ministério aqui durou apenas em torno de 7 anos e meio.
curto ministério, 7 anos e meio. No meio, ele volta lá, se casa-se com aquela com quem ele tinha um relacionamento por cartas e tudo mais. As cartas demoravam 60 dias, né? 30 para ir, 30 para voltar. Ele vai, casa-se com ela e volta com a esposa para o Brasil. E então, no ano subsequente, eles têm uma filhinha, Helen, o nome da filha dele, mas a esposa vem a falecer de parto. E aquilo, ele sofre intensamente com isso. Nós sabemos muito sobre Simonton porque nós temos um diário que ele escreveu, o Diário de Simonton. E aí a gente vê dia a dia como ele chega aqui, como ele está animado com o campo que está, como ele se desanima porque não conhece a língua, como ele fica perdido, o que é que ele vai fazer no meio disso. E depois como ele está numa felicidade intensa, ele começa a pregar às pessoas de língua inglesa, ele vai para os portos, para os navios que estão chegando, e aos poucos ele procura um ponto de contato. O que é que ele sabe? É inglês, as pessoas querem aprender inglês, ele começa a ensinar inglês, e ao ensinar inglês ele começa a evangelizar e a aprender português também. Então, lemos lá o registro do seu primeiro sermão em português, de sua alegria, e lemos também da profunda tristeza que ele teve quando sua esposa faleceu. Um coração amargurado, onde ele diz a Deus, abre o coração, derrama o coração, e diz, eu não entendo, mas Deus é bom, Deus sabe o que faz. Em nenhum momento você vai encontrar palavras de revolta contra Deus. Então é esse Simonton que faleceu aos 34 anos de idade, de febre amarela, né? A febre amarela está voltando aí, né? Naquela época ela assolava muitas vidas também. Mas em 7 anos e meio, vejam a sua visão, que é a visão da reforma, nesse sermão que ele falou aqui para os meios necessários e próprios de plantar o reino de Cristo no Brasil. Ele delineia 5 pontos. 5 pontos. Se perguntasse a você e a mim, como é que a gente vai plantar o reino de Deus aqui nesse país enorme? Primeiramente você talvez pensasse, vamos pregar, mas o primeiro ponto de Simonton é assim, a vida santa de todo crente. Ele diz que esse seria o modo mais eficaz, e tem mais, ele diz assim, sem isso, todos os demais passos são prejudicados. Sem a vida santa de cada crente, uma vida em contrição, uma vida submissa à palavra de Deus. Segundo ponto, a disseminação da palavra de Deus. A Bíblia, ele falava da Bíblia, de porções da Bíblia ou de folhetos, então ele dava importância à literatura para que as pessoas lessem, se aprofundassem, fossem interessadas a serem convidadas ao culto público, que é exatamente o terceiro passo, a transmissão oral pela pregação aos amigos, conhecidos e vizinhos e convite ao culto. Não é interessante como Simonton coloca a responsabilidade não no pastor, mas nos membros. Em cada um de nós que estamos sentados lá, muitas vezes ouvindo o pastor, e Simonton está dizendo, primeiro ponto, vida santa, segundo ponto, vamos fazer literatura, dar ferramentas para que os membros possam sair convidando e falando, e convidar os vizinhos ao culto público. E, obviamente, o ponto 4 é a pregação do Evangelho, né? Como ouvirão, senão há quem pregue, é pela pregação que vem o conhecimento. Mas eu chamo a atenção para o quinto ponto, o estabelecimento de escolas. Estabelecimento de escolas. Para Simonton, isso era uma parte integral de plantar o reino de Deus no Brasil. E é interessante como esse era o pensamento dos primeiros missionários que aqui vieram, e como isso foi seguido, e como isso resultou em bênçãos e na plantação com raízes fundas, profundas, alicerces firmes
no plantar do reino de Deus no Brasil. Somente dentro do presbiterianismo, né? Eu não tenho aqui a relação das escolas batistas, mas seria algo semelhante, similar. O Mackenzie College foi plantado em 1870, 3 anos depois da morte de Simonton. O Instituto Gammon, em Lavras, 1895. O Colégio Presbiteriano 15 de Novembro, em 1900. Colégio Presbiteriano Agnes Erskine, em 1904. O Instituto Cristão de Castro, em 1915. A Escola Presbiteriana Erasmo Braga, em 1939. E por aí vai. E se tivéssemos aqui a relação das igrejas, dos colégios batistas, nós íamos ver muitos centenários também nessa relação. E então, esse é o entendimento da reforma. A educação escolar cristã é o caminho para desenvolver uma cosmovisão reformada no sentido de bíblica, no sentido de voltar à palavra de Deus, no sentido de colocar, inculcar no coração, na mente, principalmente das crianças, mas também em todos os níveis, não parando somente na educação básica. Kuyper, lembram que eu mencionei o Kuyper? Ele escreveu o seguinte: Deus está presente em toda vida com a influência de seu poder onipresente e todo-poderoso. Nenhuma esfera da vida humana é concebida no qual a religião sustente suas exigências sem que Deus seja louvado, para que as ordenanças de Deus sejam observadas e que todo labora seja impregnado com sua hora em fervente e contínua oração. Onde quer que o homem possa estar, tudo quanto possa fazer, em tudo que possa aplicar sua mão, na agricultura, no comércio, na indústria, ou sua mente no mundo da arte e ciência, ele está, seja no que for, constantemente posicionado diante da face do seu Deus. Está empregado no serviço do seu Deus. Deve obedecer estritamente seu Deus. E, acima de tudo, deve objetivar a glória de Deus. Esse era o ideal que era perseguido por Kuyper, para que as pessoas se compenetrassem e se convencessem dessa verdade. E mais adiante ele diz: o amor à ciência, que objetiva uma visão unitária de conhecimento de todo o cosmo, é eficazmente assegurado pela nossa crença calvinista na pré-ordenação de Deus. A crença nos decretos de Deus significa que a existência, o curso de todas as coisas, isso é, de todo o cosmo, em vez de ser uma frívola sequência do capricho e da chance, obedece à lei e à ordem. Existe uma firme vontade que executa os desígnios, tanto na natureza como na história. Somos forçados a confessar que existe estabilidade, regularidade regendo todas as coisas. O universo, em vez de ser um amontoado de pedras ajuntadas aleatoriamente, apresenta-se às nossas mentes como um monumental edifício erguido num estilo coerentemente austero. Sem essa visão, não há interconexão, desenvolvimento, continuidade. Temos uma crônica, mas não uma história. Kuyper acreditava profundamente na soberania de Deus e via nisso a coerência necessária à prática educacional. Essa questão da coerência é interessante, porque nós, evangélicos, muitas vezes, achamos que são dois campos que não se misturam. Educação é uma coisa, igreja é outra. Mas, vejam, é uma simples questão de coerência. Eu vou trazer aqui o que o missionário George Chamberlain, que fundou o Mackenzie, disse. Ele disse: profundamente convencidos da verdade de que não há boa educação sem o ensino das ideias morais e religiosas, tais quais são contidas nas Escrituras sagradas, os diretores têm dado desde o primeiro dia da abertura de suas aulas, em 1870, o lugar de honra à palavra do Mestre vindo da parte de Deus. Vejam, para Chamberlain, a Bíblia tinha que ter um lugar central nas atividades da instituição que fundou. E ele diz: mais fácil seria fechar as aulas do que abandonar essa prática. Essa era a visão dele. Com tristeza eu registro e confesso que ao longo da história,
existiram desvios grandes desse ideal aqui, como lá nos Estados Unidos, aquelas instituições fundadas. Hoje em dia, nós nos achamos envolvidos numa grande operação de resgate dessas verdades, tentando trazê-la de volta a esses princípios que nortearam a fundação de várias dessas instituições. Mas Chamberlain, Kuyper, eles estavam sendo coerentemente cristãos na área da educação. E eu trago para vocês aqui uma coisa interessante, é uma brochura promocional do Colégio Marista de Brasília. Colégio Marista. Vejam a filosofia que eles colocam lá. A letrinha está pequena, mas eu vou ressaltar aqui os pontos principais. Diz aqui, para ver as coisas em sua total dimensão, é preciso dar o real valor ao indivíduo. Para encontrar a justa expectativa do homem, é preciso descobrir a perspectiva de Deus, pois o homem é a sua imagem e o reflexo de Cristo. Interessante, ele está falando aqui na pessoa de Cristo e coloca isso na brochura promocional. Muitas escolas evangélicas que eu vejo, você pega a brochura promocional e ela não difere de nada da escola da esquina, que não tem nada a ver com uma escola cristã. Mas chama a atenção para isso aqui, para o que está no segundo parágrafo. Sem Maria é impossível compreender o fundador e a obra marista. O que é que está acontecendo? Qual é? Colégio Marista, gente. Então, ele está exaltando quem? Maria. E faz isso declaradamente. Nós, timidamente, às vezes, nos retraímos de colocar nossa fé nas nossas brochuras promocionais. Veja outro exemplo aqui, os colégios judaicos lá de São Paulo. É uma brochura que é conjunta, que foi feita por 7 colégios judaicos. Os colégios judaicos têm o que é fundamental na educação do seu filho. E aí você tem embaixo o logotipo desses 7 colégios aqui, matrículas abertas, tal. E esse folheto traz aqui um jovem com quipá, e lá no centro do texto, que não é muito fácil de ler, também está em letra pequena, mas diz assim: conhecimento de valores e tradições, avançados projetos pedagógicos, aprendizado das línguas hebraica e inglesa, compromisso com valores judaico-universais, construção da autonomia, estudo da Torá, estudo da cultura judaica. Colégios judaicos são coerentes e promovem a fé do judaísmo. Os maristas estão promovendo a mariolatria e a educação de acordo com a exaltação de Maria. E nós, como é que ficamos, né? A visão que nós temos, a visão da reforma, é uma questão de coerência e é também uma questão de abrangência. Isso daqui não é uma educação escolar cristã. A situação de muitas escolas cristãs traz, assim, as diversas áreas de conhecimento, aí simplesmente exemplificando ciências naturais, exatas ou o que for, e aí procuram inserir a Bíblia em algum momento, e as áreas ficam não tocadas ou intocáveis aí pela Bíblia. Mas a visão da reforma e o que é a verdadeira educação escolar cristã trará a Bíblia no centro e permeando todas as áreas do saber, mostrando que Deus tem o que dizer em cada uma dessas áreas e colocando Deus como fonte do saber. Essa é, então, a mensagem que eu diria para vocês aqui nessa manhã, mostrando qual o interesse que a reforma teve sobre a educação e como esse interesse tem sido carreado ao longo dos séculos. Com muita alegria, nós vemos hoje em dia muitas escolas que estão surgindo. Escolas, às vezes, promovidas por igrejas, às vezes por iniciativa pessoal, mas que estão procurando resgatar essa visão da educação que traz Deus no centro, a palavra de Deus permeando todas as áreas. Que Deus abençoe a todos nós e que nós possamos nos curvar perante as demandas do Deus soberano em nossas vidas.
Amém. Graças a Deus por esta palavra, graças a Deus por este homem que tem sido usado por Deus para estimular e abrir a nossa visão. Eu acredito que tudo que nós ouvimos, quem estava aqui ontem à noite? Levante a mão, deixa eu ver. Vários estavam ontem, foi a base do que ele falou hoje. E é muito importante a gente entender isso, que o cristianismo não é uma fatia da nossa vida, não misturada com as outras, mas precisa ser a essência de tudo aquilo, de toda a abrangência da nossa experiência enquanto vivemos neste mundo. E aqui eu quero confessar duas coisas aos irmãos. Primeiro, uma frustração minha, muito grande. Todos sabem aqui, irmãos, que a minha vinda à Bahia há 27 anos, junto com Cléo, foi para iniciar um projeto missionário entre os pescadores. Durante 8 anos, 9 anos, nós trabalhamos apenas pregando o Evangelho. E descobrimos que a gente desprende um esforço muito grande para pregar o Evangelho. E nem sempre a gente tem os resultados que gostaríamos. Porque as pessoas são resistentes. Nós trabalhamos com o Evangelho no meio de uma cultura já existente, já firmada, estabelecida, e a gente tem que entrar dentro dessa cultura para conseguir ali convencer as pessoas e aliciar as pessoas, levando-as a romperem com paradigmas do seu passado e a compreenderem o que é o Evangelho na sua totalidade hoje. E deparando com isso, a gente percebeu que um campo importante do trabalho eram as crianças. Eu ainda não tinha visto a frase de Lutero, mas nós compreendemos que sem um investimento sério na educação das crianças nas ilhas, não ia ter muito sentido a gente plantar igrejas. Então começamos a primeira creche em Boipeba e menos de 2 anos depois iniciamos a segunda creche em Barcelos do Sul. E começamos a trabalhar com crianças de 3 anos de idade. E essas crianças começaram, não havia escola para elas, a prefeitura não tinha nada nessa época, as crianças começavam a estudar com 6 anos de idade, então nós entramos numa brecha que as próprias prefeituras tinham dado e começamos a trabalhar o processo de educação, trabalhando ali de verdade como uma escola. As nossas 2 creches são confessionais. Quando começam as aulas, os pais vão lá e nós dizemos a eles: nós queremos dizer para vocês que a nossa escola é cristã. Ou seja, é uma escola que vai oferecer o ensino ao seu filho a partir da nossa convicção nas Escrituras Sagradas. Esse sempre foi o nosso trabalho nas ilhas. Quando assumimos a Metropolitana no mês de abril de 2000, ou seja, domingo que vem nós vamos completar 18 anos à frente deste ministério aqui. Pouco tempo depois, um ano e pouco depois, nós chamamos alguns irmãos e lançamos o desafio de começar um projeto aqui em Salvador. E começamos a ABM naquele período. E eu estava muito empolgado, porque eu queria que a ABM fosse não apenas um projeto social, mas fosse também um projeto educacional. E empolgado com essa ideia, embalado por ela, e a igreja compreendendo a necessidade de investir no mais carente, no mais pobre, eu reuni um dia alguns especialistas em pedagogia que estavam aqui na IBAN naquela época, e reuni alguns pais. E disse: olha, eu estou tão empolgado com essa ideia que eu acho que Deus vai nos orientar e nós vamos montar um projeto tão especial, tão forte, tão interessante, que provavelmente vai se transformar no Colégio Batista Metropolitano. E aí eu falei: pais, vocês que estão nessa reunião, colocariam seus filhos para estudar no colégio da igreja? E os pais disseram: jamais, não faremos isso. Imagina que nós vamos arriscar nossos filhos num projeto que a gente nem sabe se vai dar certo. Foi um balde de água tão grande em mim, e aí isso se somou com uma outra questão, que a pessoa que estava encabeçando o projeto me trouxe uma planilha de custos, e o custo para se manter uma criança nesse projeto seria mais alto do que na época o Sartre Koch cobrava dos alunos. Alguma coisa errada, nós temos o prédio, nós temos estrutura, não era esse prédio ainda, era um prédiozinho bem menor, não tem lógica.
E aquele projeto foi engavetado e a gente não falou mais nele. Transformamos a ABM num projeto social, trabalhamos a área de educação, ensinamos as crianças, mas não levamos esse projeto adiante. O ano passado, alguns pais começaram a me procurar dizendo: pastor, o que a gente faz com nossos filhos na escola? Nossos filhos estão indo para a escola, pequenininhos, adolescentes, jovens, para as faculdades, exatamente como o Solano falou aqui, e eles estão perdendo a consistência da fé deles. Não há como a igreja fazer alguma coisa. E começamos a conversar com alguns pais e com o Ministério Infantil no ano passado, e eu acredito que essa palavra de hoje nos estimula e nos empurra e nos deixa numa situação de bastante desconforto na alma, dizendo: nós precisamos rever a nossa postura. Eu digo aos pais que estão aqui hoje: o que é que vocês esperam dos seus filhos? Grandes profissionais? Amém, louvado seja Deus. Só isso? Se eles forem grandes profissionais, mas Jesus não estiver no centro do coração deles, eles não serão nada nessa história, não serão nada nesse mundo. O que vai dar consistência ao desenvolvimento profissional do seu filho, fazendo dele um profissional de grande sucesso e de grande influência sobre a face da terra, não vai ser só a formação dele na melhor escola de Salvador e na mais cara, mas vai ser a presença da palavra de Deus no cerne do coração dele. Eu espero, irmãos, que isso fique claro na nossa cabeça. Eu espero que isso fique muito claro na nossa cabeça. Eu estive em Harvard, lá na universidade, e lá tem uma estátua do John Harvard. E a estátua do John Harvard, ela é feita de metal, e ela é toda preta, mas por causa dos anos, do envelhecimento do metal, há um costume em que as pessoas chegam lá e colocam a mão no pé dele, e aí tiram foto com a mão no pé do John Harvard. Então você olha e ele é todo preto, mas o pé é cor de ouro, por causa da mão das pessoas, está sempre alisando aquele pedaço. É uma tradição daquele lugar. Ninguém sabe explicar exatamente de onde surgiu essa tradição de colocar a mão no pé dele. Como o Solano falou, infelizmente a Universidade de Harvard hoje é uma universidade tão secularizada como qualquer outra. Mas quantos homens de Deus saíram daquele lugar e influenciaram a história? Quantos deles foram instrumentos poderosos nas mãos de Deus, e mesmo que aquela entidade não tivesse mantido a sua fidelidade, estes homens reproduziram outros desses colégios e dessas universidades, e hoje existem várias nos Estados Unidos e no Brasil, em outros países, que são centros acadêmicos fortes, mas que são confessionais, estão fundamentados na palavra de Deus. O meu desafio para você hoje, além de confessar minha frustração, é que o seu coração esteja centralizado na palavra do Senhor. Vamos ficar de pé, queridos, vamos orar neste momento. Pai, nós queremos bendizer o Teu nome e Te exaltar pelo que acabamos de ouvir aqui hoje. E isso realmente nos incomoda, Senhor. Isso nos tira do nosso estado de conforto, de comodismo, e nos faz enxergar que os campos continuam brancos para a colheita, mas que nós não atingiremos essa colheita se não houver em nós um grau de sacrifício, uma convicção maior, a fé, a coragem de tomar atitudes, de, quem sabe, romper com alguns ciclos viciosos da nossa própria cultura, que já estão tão arraigados em nós, que às vezes a gente não acredita que pode se livrar deles. Mas em confiança no Senhor, unindo os nossos esforços, confiando uns nos outros e confiando na direção que o Senhor nos vai nos dar, temos coragem de influenciar a nossa geração com algo diferente. Eu creio nisso, Senhor, eu creio nisso. E peço ao Senhor que, se o Senhor tem um plano desse preparado para nós, eis-nos aqui. Nós queremos ser precursores de uma grande obra do Senhor nesta cidade. Coloca, Senhor, a nossa vida e o nosso coração na presença do Senhor,
para que a tua palavra seja o centro, o cerne do nosso pensamento. Que ela não venha a ser julgada pela cultura que nós temos, mas que nós possamos julgar a cultura por meio da tua palavra, Senhor. Firmados nela, como uma rocha firme, que sustentará os nossos pés em qualquer circunstância da nossa vida e da nossa experiência enquanto neste mundo. Sejam as grandes e boas experiências, sejam as mais difíceis e temidas. Que a tua palavra nos mantenha de fé, Senhor. Abençoa o teu povo que aqui está. Obrigado pelo teu filho que nos trouxe esse desafio. Continua usando sua vida e falando por meio dele para a glória, honra e louvor do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe, meus irmãos. Vamos em paz para a glória do Senhor. Deus vá com você e com toda a sua família. Hoje não temos classes, apenas a classe de novos membros e o TCL estarão funcionando. Então, se você não tem a classe, você estará dispensado. Deus abençoe. Vamos em paz em nome de Jesus.